Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Chegamos à nossa última aula do ano. Sistema endócrino. Vamos falar dos testículos e dos ovários, as gônadas. Na verdade, muito mais uma revisão, né? Porque a gente já viu isso lá no reprodutor. Mas vamos lá. Então, nós vamos falar dos testículos e ovários. Testículos presentes em indivíduos do sexo masculino que ficam alojados dentro da bolsa escrotal e que sofrem a ação dos hormônios FSH e LH, que são produzidos lá pela adenohipófise, estimulados por hormônios liberadores de gonadotrofinas, que são produzidos lá no hipotálamo. Então, nos testículos, o FSH, o hormônio folículo estimulante, induz a produção dos espermatozoides, enquanto o LH induz a produção de testosterona. Lembrando que a testosterona é o hormônio sexual masculino, um esteroide derivado do colesterol, que é produzido lá nos testículos por células especializadas chamadas células de Leydig. E quais as funções, qual a ação da testosterona no organismo masculino? Ela é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, como barba, pelo pubiano, engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura, bem como o amadurecimento dos órgãos genitais e pela libido sexual. Quem faz isso é a testosterona, que é induzida, sua formação é induzida pelo LH, hormônio luteinizante. Já os ovários presentes em indivíduos do sexo feminino estão localizados lá no interior da cavidade pélvica e produzem dois hormônios, o estrógeno e a progesterona, cuja ação é influenciada pelo FSH e o LH produzidos lá na adenohipófise. Então, a gente já viu que o hormônio folículo estimulante induz a formação e amadurecimento dos folículos ovarianos. Os folículos responsáveis pela produção de estrógeno. Com esse aumento do estrógeno, estimula a liberação de LH, o pico de LH leva ao processo de ovulação e depois de ovulado, a formação do corpo lúteo ou corpo amarelo, responsável pela manutenção dos níveis elevados de progesterona. Lembra disso lá no ciclo menstrual? Então, o estrógeno é produzido pelos folículos e ele é responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como desenvolvimento de mama, pelo pubiano, o acúmulo de gordura em algumas regiões que são características da puberdade feminina. Além disso, o estrógeno vai estimular o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião caso ocorra a fertilização lá no processo de nidação, vai induzir o amadurecimento dos órgãos sexuais e também é responsável pela libido. Enquanto a progesterona, produzida lá pelo corpo amarelo ou corpo lúteo, que é formado depois do processo de ovulação, que o óvulo é liberado lá na tuba uterina. E juntamente com o estrógeno, a progesterona vai atuar na preparação da parede do endométrio para receber o embrião. E, além disso, é a progesterona que vai estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias, ok? E aí, para a gente finalizar, nós vamos relembrar, mais uma vez, o ciclo sexual que a gente já trabalhou lá no reprodutor, né? Então, a gente já falou isso, que o ciclo menstrual ele se inicia no primeiro dia da menstruação. No início do ciclo, eu tenho o FSH, folículo estimulante, atuando para desenvolver os folículos ovarianos.
Esses folículos ovarianos vão produzir estrógeno e induzir a liberação de LH lá pela hipófise. O estrógeno vai começar a desenvolver o endométrio lá no útero para receber o embrião fertilizado, que foi fertilizado lá na tuba uterina. No 10º dia do ciclo menstrual, o LH atinge seu pico. Lembra 14º, quando a gente fala num ciclo regular de 28 dias, que é a média da população. Não quer dizer que toda mulher tem um ciclo de 28 dias, lembra disso? Então, na metade do ciclo, aqui nós estamos usando um ciclo padrão de 28 dias, na metade do ciclo, o hormônio atinge nível máximo, o LH, eu tenho um pico de LH e ocorre a ovulação, que é a liberação do óvulo para a tuba uterina. Esse folículo que ficou ali dentro do ovário vai produzir a progesterona. Essa progesterona vai atuar em conjunto com o estrógeno, desenvolvendo, aumentando a espessura do endométrio e a vascularização desse endométrio para que o útero esteja preparado para receber uma possível gravidez. O que acontece é que há taxas muito elevadas de progesterona e de estrógeno vão inibir a liberação de FSH e LH lá na adenipófise. Consequentemente, o corpo lúteo, o corpo amarelo, que é aquele que produz progesterona, vai se atrofiando. Desta forma, quando ele vai se atrofiando, ele é responsável por produzir progesterona, os níveis de progesterona caem de forma muito acentuada e a redução brusca desses níveis de progesterona faz com que a mucosa do útero se descame e libere aquele endométrio na menstruação. Se a gravidez ocorrer, o embrião que foi gerado, que está implantado na parede do endométrio, ali no útero, começa a produzir o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que vai estimular aquele corpo amarelo a continuar produzindo progesterona e estrógeno para manter os níveis do endométrio dentro do que se espera, não promover a descamação até que a placenta seja formada. E aí, em torno do 4º mês de gestação, esse corpo lúteo degenera e a placenta que foi formada passa a produzir esse estrógeno e progesterona, mantendo essa parede uterina, esse endométrio viável para a manutenção da gestação. E assim, finalizamos o nosso ano letivo. Agradeço demais a paciência e o comprometimento de vocês, às vezes com os deslizes, mas faz parte do processo. Espero que vocês consigam sair mais ricos de conteúdo, de formação do que vocês chegaram no primeiro ano. Desejo para vocês um caminho lindo na história de vocês e o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo, tá bom? Um abraço grande.